Saudações a todos amigos, com a graça do Senhor Jesus Cristo. É um prazer tê-lo aqui no canal Os Sete Pilares. Desde já, todos sejam bem-vindos. Iremos meditar na Palavra de Deus, iremos meditar sobre verdades importantes. E eu convido você a juntos orarmos ao Senhor. Querido eterno Deus, nós agradecemos por esse momento. Te pedimos que o Teu Santo e Bom Espírito nos guie em toda a verdade de Tua Palavra, nos dá sabedoria, discernimento, abençoa cada pessoa que está vendo este vídeo, atendendo cada uma de suas necessidades, e a principal, que é espiritual. Te pedimos, ó Pai, essas bênçãos em nome de Jesus. Amém. Mantenha perante o povo as verdades que são o fundamento da nossa fé. Que verdades são essas que são o fundamento da nossa fé, da fé adventista, a fé do advento, a fé da segunda vinda de Jesus, a sua segunda volta a este mundo? Então, mantenham perante o povo as verdades que são o fundamento da nossa fé. Alguns deixarão a fé, dando atenção a espíritos sedutores e doutrinas de demônios. Falam apenas em ciência, e o inimigo vem e lhes apresenta muitas evidências científicas. Mas não é essa a ciência da salvação. Não é a ciência da humildade, da consagração, da santificação através do Espírito. Devemos agora compreender quais são os pilares da nossa fé. Voltando para o início aqui, que eu até marquei, deve-se manter perante o povo as verdades que são o fundamento da nossa fé. Verdades que são o fundamento da nossa fé. E aqui nessa outra parte, que eu marquei aqui, devemos agora compreender quais são os pilares da nossa fé. Manter perante o povo verdades que são o fundamento da nossa fé. E devemos agora compreender quais são os pilares da nossa fé. Essas verdades são os pilares da nossa fé. As verdades que fizeram de nós o povo que somos, guiando-nos passo a passo. Que verdades são essas? Que pilares são esses? Muitos adventistas, quem sabe na sua grande maioria, não ouviram falar ainda, muitos por não pesquisarem, muitos por não ouvirem mesmo de instrutores bíblicos, dos líderes, não ouviram nessas verdades que devem ser mantidas perante o povo como fundamento de nossa fé, que são os pilares da nossa fé. Então vamos fazer uma leitura aqui e no decorrer da leitura sempre fazer alguma pausa, comentarmos, meditarmos. A mensagem para hoje, nossa tarefa para hoje é: como podemos compreender mais claramente e apresentar o Evangelho que Cristo veio pessoalmente trazer a João na ilha de Patmos? O Evangelho denominado a revelação de Jesus Cristo. Ou melhor, uma pergunta: o Evangelho denominado a revelação de Jesus Cristo. Temos que apresentar ao povo uma clara explanação do Apocalipse, a importância aí do livro do Apocalipse, a revelação de Jesus Cristo. Então temos que apresentar ao povo uma clara explanação do Apocalipse, temos que mostrar a palavra de Deus tal qual ela é, com o mínimo possível de explicações pessoais. Nenhuma mente pode fazer isso sozinha, embora tenha-nos sido confiada a maior e mais importante mensagem já apresentada ao mundo. Somos apenas bebês no que se refere à compreensão da verdade em toda a sua extensão. Cristo é o grande mestre, e o que revelou a João devemos aplicar à nossa mente, a compreender. O que revelou a João devemos aplicar à nossa mente, a compreender e a claramente explanar.
Estamos diante das questões mais importantes que o homem já foi chamado a defrontar. O tema da maior importância, qual é o tema da maior importância? É a mensagem do terceiro anjo. A mensagem do terceiro anjo é a justificação pela fé. Então esse é o tema de maior importância, a mensagem do terceiro anjo, que abrange as mensagens do primeiro e do segundo anjos. Então o tema da maior importância é apresentar Jesus Cristo, a nossa justiça. Ele que nos justifica, Ele que nos santifica. Ele é a justiça de Deus. Nele está a nossa redenção. Continuando, diz assim: todos deverão compreender as verdades contidas nessas mensagens e demonstrá-las na vida diária. Então, todos deverão compreender as verdades contidas nessas mensagens e demonstrá-las na vida diária. Pois essas três mensagens angélicas, na qual a terceira mensagem tem um tema da maior importância, que é a mensagem do terceiro anjo. Então todos deverão compreender essas verdades contidas nessas mensagens. Essas verdades, essas mensagens dos três anjos de Apocalipse 14 é o Evangelho eterno. Então todos devem compreender, porque essas três mensagens preparam o mundo para a volta do Senhor Jesus Cristo, para a sua segunda vinda. Teremos que estudar com empenho e com oração, a fim de compreender estas grandes verdades. Então, nós devemos estudar com empenho, estarmos empenhados, e com oração, a fim de compreendermos estas grandes verdades. Então, precisa haver de nós um empenho, estarmos empenhados, e com oração. Definidos os marcos. Em Minneapolis, Deus concedeu preciosas gemas da verdade ao seu povo. Essa luz do céu, enviada a algumas pessoas, foi rejeitada com toda a resistência que os judeus manifestaram ao rejeitar a Cristo. Essa luz do céu, aqui diz em Minneapolis, Deus ele concedeu as preciosas gemas da verdade ao seu povo. Essa luz do céu, enviada a algumas pessoas, foi rejeitada, com toda a resistência que os judeus manifestaram ao rejeitar a Cristo. Essa mensagem, pregada na conferência de Minneapolis, a conferência geral dos Adventistas do Sétimo Dia, houve essa rejeição. E aqui diz que ela foi rejeitada com toda a resistência que os judeus manifestaram a rejeitar a Cristo. Essa mensagem que foi pregada lá foi pregada a mensagem da justificação pela fé, a verdadeira mensagem, que nos convida a receber a justiça de Cristo, que nos leva a guardar todos os mandamentos da lei de Deus, os 10 mandamentos. Então essa mensagem ela foi rejeitada. E ela não só foi no passado, como tem sido ainda rejeitada. Continuando na leitura, diz assim: havendo muita discussão em torno da defesa dos antigos marcos, ficou evidente, porém, que quase nada sabiam sobre o que eram os antigos marcos. Ficou claro e foram feitos apelos diretos à consciência com base na palavra de Deus. Contudo, as mentes estavam cauterizadas, seladas contra a entrada da luz. Porque houve essa rejeição, as mentes se endureceram, se cauterizaram, estavam cauterizadas, seladas contra a entrada da luz. Nós vimos aí que a terceira mensagem angélica é o centro. Então, porque decidiram que seria um perigoso erro remover os marcos. Então, ao Senhor Deus levantar os pastores
Jones, Wagner, para pregar essas mensagens, os líderes achavam que isso era perigoso, era um erro, remover os marcos antigos. Mas aqui diz, quando não se estava removendo nada, além das ideias errôneas do que constituía os antigos marcos. Então, essa luz, a verdade da justificação pela fé, não veio para remover nenhum dos marcos, mas, na verdade, realçar ainda mais, dar mais ênfase. As pessoas podiam entender agora, de uma maneira mais clara. Aí, o passar do tempo, em 1844, foi um período de grandes acontecimentos, expondo ao nosso admirado olhar a purificação do santuário que ocorre no céu e tendo clara relação com o povo de Deus na terra e com as mensagens do primeiro, do segundo e do terceiro anjos. Então, nós vemos aí, ao passar o tempo de 1844, foi um período de grandes acontecimentos, expondo ao nosso admirado olhar a purificação do santuário que ocorre no céu. Então, o primeiro pilar dessas verdades que deve ser mantida perante o povo são os pilares da nossa fé. A purificação do santuário, primeiro pilar. O segundo pilar, essa purificação do santuário, só dando um detalhe aqui, essa purificação do santuário que ocorre no céu, ela tem uma clara relação com o povo de Deus na terra. O santuário celestial e nós, cada um de nós, como o santuário do Espírito Santo. Então, há uma purificação dos registros dos pecados no santuário celestial, mas essa purificação se deve dar em cada um de nós. Cada cristão genuíno deve ser purificado de cada um dos pecados. Então, o primeiro pilar, purificação do santuário que ocorre no céu. O segundo pilar dessa mensagem, as mensagens do primeiro, do segundo e do terceiro anjos, ou seja, as três mensagens angélicas de Apocalipse 14. Então, isso é o segundo pilar. Indo para o terceiro, diz assim, desfraldando o estandarte em que havia a inscrição, os mandamentos de Deus e a fé de Jesus. Então, os mandamentos de Deus e a fé de Jesus, o terceiro pilar. Os mandamentos de Deus e a fé de Jesus. Um dos marcos desta mensagem era o templo de Deus visto no céu. Então, daí o quarto pilar, o templo de Deus visto no céu, ou seja, o santuário. O quarto pilar e o templo de Deus visto no céu. Por seu povo que ama a verdade e a arca que contém a lei de Deus. Então, até agora vimos aí o primeiro pilar, purificação do santuário. O segundo, as mensagens do primeiro, do segundo e do terceiro anjos, as três mensagens angélicas. Os mandamentos de Deus e a fé de Jesus, terceiro pilar. E o quarto pilar, o templo de Deus. E o quinto pilar, a lei de Deus. O sexto pilar agora, a luz do sábado do quarto mandamento. Lançava os seus fortes raios no caminho dos transgressores da lei de Deus. O sétimo pilar, a não imortalidade dos ímpios, é um marco antigo. Então, nós vimos aí a purificação do santuário, as três mensagens angélicas, os mandamentos de Deus e a fé de Jesus, o templo de Deus, a lei de Deus, o sábado do quarto mandamento e a não imortalidade dos ímpios. Ou seja, os 7 pilares estão aí, da fé adventista. Aí diz aqui, não consigo lembrar-me de alguma outra coisa que possa ser colocada na categoria dos antigos marcos. Todo esse rumor sobre a mudança do que não deveria ser mudado é puramente imaginário. Então,
A mensagem da justificação pela fé, ela não ia colocar por terra todos esses pilares. Pelo contrário, as pessoas iriam entender de fato cada um desses pilares. Então, continuando aqui a leitura, diz assim, ó: Neste tempo, Deus deseja que um renovado impulso seja dado à sua obra. Neste tempo, Deus, qual é o desejo dele? Que um renovado impulso seja dado à sua obra. Satanás observa, e vem entre o inimigo. Satanás observa isso e está determinado a impedi-lo. Satanás quer impedir esse desejo de Deus, o que ele deseja, né? Um renovado impulso seja dado à sua obra. Sabe que se puder enganar o povo que proclama crer na verdade presente e puder fazer com que creia que a obra que o Senhor designou a seu povo é a remoção dos marcos antigos, esses pilares, né? Ele sabe, né? Que se puder enganar o povo, levar a esse engano, né? Aqueles que proclamam crer na verdade presente e puder fazer com que creia que a obra do Senhor, o que ele designou, o que ele planejou a seu povo é a remoção dos marcos antigos, aí é um sinal de alerta, né? Algo que deve, com mais determinado zelo, resistir. Então exultará sobre um engano que os levou a acreditar. Então, esse é um engano de Satanás. Fazer as pessoas, os que creem na verdade presente, remover, achar que o plano de Deus é esse, o desígnio de Deus é esse, a remoção dos marcos antigos, remover a crença na purificação do santuário, as 13 mensagens angélicas, os mandamentos de Deus e a fé de Jesus, o templo de Deus, ou santuário de Deus, que está no céu, a lei de Deus, o sábado e a não imortalidade dos ímpios. Ou seja, o estado do homem na morte, em outras palavras, a condição do homem na morte. Bom, essa é a obra de engano. Satanás quer levar os adventistas do sétimo dia a deixar de lado os pilares da fé adventista. E aqui diz assim, né? Que a obra que o Senhor, ou melhor, eu vou ler novamente a citação. Satanás observa isso e está determinado a impedi-lo. Sabe que se puder enganar o povo que proclama crer na verdade presente e puder fazer com que creia que a obra que o Senhor designou a seu povo é a remoção dos marcos antigos, algo que deve, com mais determinado zelo, resistir a esse engano da remoção dos marcos antigos, então exultará sobre o engano que os levou a acreditar. Então, se ele conseguir que os adventistas esqueçam dos pilares, dessas verdades que devem ser mantidas perante o povo, ele vai exultar na sua obra de engano. Continuando, diz assim, ó: a obra para este tempo certamente tem surpreendido a muitos com seus vários obstáculos, por causa das falsidades apresentadas à mente de muitos dentre o nosso povo. O que seria alimento à igreja é considerado perigoso e impróprio para lhe ser dado. Então veja só, né? A obra para este tempo, ela certamente tem surpreendido a muitos com seus vários obstáculos, por causa de quê? Das falsidades apresentadas à mente de muitos dentro do nosso povo. O que seria alimento à igreja é considerado perigoso e impróprio para lhe ser dado. Muitas vezes, cá entre nós, existem falas, discursos, apresentações que acaba que rejeitando, colocando para baixo, lançando por terra a purificação do santuário. As pessoas não entendem o que se deu, como foi levantado o povo adventista. Isso eu falo para os de dentro.
A questão dos mandamentos de Deus, a fé de Jesus, as 3 mensagens angélicas, que é o Evangelho Eterno, muitos não sabem. Como se fosse algo perigoso. É a lei de Deus, o sábado, principalmente a questão do estado do homem na morte. Muitos não têm conhecimento. Muitos não têm recebido esses alimentos, né? Essas verdades que devem ser mantidas perante o povo. E permite que essa pequena diferença de ideias debilite a fé, cause apostasia, quebre a unidade, semeie discórdia, tudo por não saberem pelo que estão lutando. Irmãos, não é muito melhor desenvolver a sensibilidade às coisas espirituais? O céu olha para nós, e o que poderia pensar a respeito dos recentes avanços? Na atual condição, construir barreiras não somente nos priva das preciosas vantagens da grande luz, mas justamente agora, quando tanto precisamos, colocamos-nos onde a luz não pode ser comunicada do céu para que possamos levá-la a outros. Então, acaba que essas verdades, quando não são mantidas perante o povo, acaba que havendo uma confusão e as pessoas que perdendo sua identidade profética, né, como um povo de Deus, quais mensagens apresentar, e ficam aqui perdidos. Interessante porque aqui diz assim, ó, os pioneiros identificaram a verdade. Os pioneiros adventistas, os primeiros pastores, os primeiros líderes que Deus levantou, eles identificaram a verdade. Quando o poder de Deus testifica daquilo que é a verdade, essa verdade deve permanecer para sempre como a verdade. Não deve ser agasalhadas quaisquer suposições posteriores, contrárias ao esclarecimento que Deus proporcionou. Surgirão homens com interpretações das Escrituras que para eles são verdades, mas que não são. Deu-nos Deus a verdade para este tempo como fundamento para a nossa fé. Ele próprio nos ensinou o que é a verdade. Aparecerá um e ainda outro com nova iluminação, que contradiz aquela que foi dada por Deus sobre a demonstração de seu Santo Espírito. Vive ainda alguns que passaram pela experiência obtida quando esta verdade foi firmada, se referindo aos pioneiros, né? No tempo que isso foi escrito, aqui diz, né? Vive ainda alguns que passaram pela experiência obtida quando esta verdade foi firmada. Deus lhe tem benignamente poupado a vida para repetir e repetir até o fim da existência a experiência porque passaram, da mesma maneira que o fez o apóstolo João até o termo de sua vida. E os portas-bandeiras que tombaram na morte devem falar mediante a reimpressão de seus escritos. Então, os escritos dos pioneiros devem ser reimpressos novamente. Estou instruída, diz a serva do Senhor, de que assim sua voz se deve fazer ouvir. Eles devem dar seu testemunho relativamente ao que constitui a verdade para este tempo. Qual é a verdade para este tempo? Essa verdade, uma vez que é testificada como verdade, ela deve permanecer para sempre como verdade. Não devemos receber as palavras dos que vêm com uma mensagem em contradição com os pontos especiais de nossa fé. Não devemos receber as palavras dos que vêm com uma mensagem em contradição com os pontos especiais de nossa fé. Esses pilares, né, a purificação do santuário,
as 3 mensagens angélicas, os mandamentos de Deus, a fé de Jesus, o templo de Deus, a lei de Deus, o sábado, a não imortalidade dos ímpios, ou a imortalidade condicional, o estado do homem na morte. Em outras palavras, é esse o significado do sétimo pilar. Então não devemos receber as palavras dos que vêm com a mensagem em contradição com os pontos especiais de nossa fé. Eles reúnem uma porção de passagens e amontoam como prova em torno das teorias que afirmam. Isso tem sido repetidamente feito durante os 50 anos passados. E se bem que as Escrituras seja a palavra de Deus e devam ser respeitadas, sua aplicação, uma vez que mova uma coluna do fundamento, um pilar do fundamento, sustentado por Deus nestes 50 anos, constitui grande erro. Então não se pode mover nada do que foi posto ali, do que foi posto como colunas, como pilares, os marcos. Aquele que faz tal aplicação ignora a maravilhosa demonstração do Espírito Santo que deu poder e força às mensagens passadas, vindas ao povo de Deus. Essas são as verdades que devem ser mantidas perante o povo, verdades essas que ao longo do tempo não devem sofrer nenhuma alteração, pois foram postas como de fato são verdades. E aquilo, lendo mais uma vez aqui, os pioneiros identificaram a verdade. Então, quando o poder de Deus testifica daquilo que é a verdade, essa verdade deve permanecer para sempre como a verdade. Mesmo que venham outros querendo remover todos esses pilares, a mensagem que é dada, é para que não recebamos, não devemos receber as palavras dos que vêm com uma mensagem em contradição com os pontos especiais de nossa fé. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Convido você a juntos orarmos. Querido eterno Deus, graças te damos pelos momentos que aqui passamos. Nos ajuda, Senhor Deus, a estarmos firmados nesses pilares da fé adventista. Esses pilares devem ser mantidos pelos fiéis até o fim. Essas mensagens devem ser mantidas perante o povo, que são pilares de nossa fé, que são, se tivermos alicerçados, firmados nesses pilares, não iremos ser abalados pelos ventos de doutrinas, pelos enganos dos últimos dias. Então Deus nos conduz nessa verdade pelo Teu Espírito Santo, nós te pedimos e somos gratos em nome de Jesus. Amém.